Hoje nós iremos falar sobre a legalização da interrupção voluntária da gestação, também conhecido como aborto. O aborto, ele seria o direito à privacidade ou a violação do direito à vida. Isso nós iremos abordar na matéria de hoje, mais para frente teremos maiores informações. Primeiramente, vamos falar sobre o aborto. O aborto nada mais é do que a interrupção voluntária ou involuntária de uma gestação por meio da gestante, caso seja involuntária. A ADPF 442 trata-se da legalidade da interrupção voluntária da gestação até a sua 12ª semana. É um processo do Supremo Tribunal Federal muito complexo ainda, por envolver valores fundamentais na vida do ser humano, pois traz à tona o direito da privacidade da mulher e o direito da vida do feto. A interrupção voluntária da gestação é um assunto de muito reflexo, assim como o direito à vida e o direito à privacidade. No entanto, a Constituição brasileira não estabelece uma hierarquia rígida entre esses dois direitos. A interpretação e a ponderação desses dois direitos cabem ao Judiciário, especialmente ao STF, que deve avaliar cada caso e os princípios envolvidos. Mas, além disso, é importante considerar que a questão do aborto vai além da moralidade individual e as convicções religiosas. É uma questão de saúde pública também. Autonomia da mulher, justiça social e direitos reprodutivos também estão em jogo, tá? Restringir ou proibir o acesso do aborto pode levar as mulheres a recorrerem a uma forma de se livrar, do feto por procedimentos clandestinos e inseguros, colocando a vida delas em risco. Portanto, a legalização do aborto, em certas circunstâncias, visa a proteger não apenas os direitos da mulher, mas também a saúde e bem-estar. Agora veremos um caso de uma mulher que ela foi abusada e ela vai contar para nós, ela e a advogada dela, vai nos contar como que foi a situação, um pouco de como ela se sentiu, para nós vermos uma perspectiva da vítima mesmo. Aqui hoje reunidas no escritório da doutora Luísa Thompson para entrevistar a Camille de Souza, uma garota de 19 anos que foi estuprada no final de abril de 2024. Boa tarde, Camille. Você pode nos contar um pouco sobre o que aconteceu com você? Posso sim. A minha história começa numa noite de abril de 2024, no final da noite. Eu estava numa festa com meus amigos e uma das pessoas que estava presente, que foi a pessoa que cometeu esse ato comigo, colocou um tipo de entorpecente na minha bebida e acabou que eu apaguei o conhecido Boa Noite Cinderela que tem por aí. Acabou que essa pessoa me levou para um quarto, cometeu todos os atos sexuais comigo, com quais eu não estava consciente, com quais eu não estava de acordo. Eu acordei no outro dia, quando eu me dei conta do que aconteceu comigo, automaticamente eu dei contato com a minha advogada, que é a doutora Luísa, e a gente começou com todo o processo aí da investigação, todo o processo do julgamento, e graças a Deus deu tudo certo, e foi as mídias sociais, enfim, a repercussão que teve, mas graças a Deus hoje em dia tá tudo bem. E você pode nos contar por que você decidiu trazer isso à tona, contar pra gente? Com certeza. Eu decidi, assim que eu descobri que teve toda essa repercussão, que muitas pessoas ficaram sabendo, eu decidi colocar isso nas mídias, colocar isso a público, para incentivar as demais garotas e garotos também que sofrem pela mesma coisa, passaram por essas situações, para fazer com que elas entendam que, infelizmente, isso é muito comum no nosso país, acontece todos os dias, e para que todas as pessoas que cometeram essas atitudes ilegais, que sejam colocadas nos seus devidos lugares, que paguem o que deve ser pago, e para que eles não tenham medo de colocar isso a público e que não tenham medo de colocar a verdade no Brasil. Agora estou aqui com a doutora Luísa e queríamos saber em qual artigo da Constituição Federal o crime se encontra? No artigo 128 do Código Penal, que alega que se a gravidez resulta de estupro, o aborto é concedido e precedido de consentimento da gestante, ou, se for incapaz, a pessoa responsável, seu representante legal. E você pode contar um pouco pra gente também como foi o processo de julgamento?
Foi um processo bastante complicado, porque houve muitas contradições e pessoas que não eram a favor da minha cliente. E é muito difícil quando se fala de uma pessoa na situação que ela estava. O aborto seria uma questão de saúde pública, seria uma questão de justiça social com essas mulheres que sofrem tanto por esses atos. Então, quando a gente fala da criminalização do aborto, a gente acaba restringindo essas mulheres a esse direito, que elas deveriam ter com certeza, e elas acabam optando por opções muito perigosas, por abortos clandestinos, clínicas clandestinas, e muitas vezes quem tem mais dinheiro consegue sim pagar um bom atendimento, mas aquelas mulheres que não têm, a questão financeira seria muito difícil. Então, a legalização do aborto, em certas circunstâncias, ela visa proteger não apenas o direito da mulher, mas também é uma questão de saúde e bem-estar de todos. Agora iremos verificar um pouquinho mais detalhadamente do que seria o exercício do direito à privacidade e também da privatização do direito à vida. O direito à privacidade em relação ao aborto refere-se à proteção legal que permite às mulheres tomar decisões sobre a interrupção da gravidez sem interferência justificada do Estado e terceiros. Esse conceito é baseado na ideia de que as decisões sobre o próprio corpo e a saúde reprodutiva são questões pessoais e íntimas. Em muitos países, esse direito é garantido por meio de decisões judiciais e legislações. Reconhece a autonomia da mulher em assuntos relacionados à saúde reprodutiva. A privacidade inclui o direito de obter informações, acessar serviços médicos, realizar procedimentos de forma confidencial. Com relação à violação do direito à vida, esse direito é um dos princípios fundamentais dos direitos humanos, sendo reconhecido universalmente como essencial para a vida e dignidade humana. Previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ele assegura que todo indivíduo tem o direito de estar vivo e viver com dignidade. Esse direito é a base sobre a qual todos os outros direitos foram construídos, pois sem o acesso ao direito à vida, outros direitos não podem ser exercidos. O direito à vida implica não apenas a proteção contra a privação arbitrária da vida, mas também a criação de condições que permitam uma existência digna. Isso inclui acesso a cuidados de saúde, alimentação, segurança e outros fatores essenciais que garantem uma vida com qualidade. Mesmo sendo um direito fundamental, existem situações que limitam esse direito, devendo ser analisadas em casos excepcionais. Além disso, a violação à vida de outrem também pode ocorrer sem punição do Estado. A questão do aborto é uma das mais controversas quando se trata do direito à vida, envolvendo profundas considerações éticas, morais e jurídicas, e de saúde pública. O debate sobre o aborto se centra, em grande parte, na definição do início da vida e no equilíbrio entre os direitos do feto e os direitos da mulher. Neste momento, iremos verificar um caso verídico que ocorreu para vocês terem uma perspectiva de um caso que já foi concretizado. Bom, como sabemos, existem dois tipos de aborto: o espontâneo, que ocorre de forma natural, e o induzido, em que a gestação é interrompida através de medicamentos ou da curetagem. Porém, o induzido ele é ilegal no Brasil, porém, há casos em que a legislação brasileira permite sua realização, sendo um exemplo o caso que eu irei trazer hoje. Bom, o caso ocorreu em Santa Catarina, onde uma criança de apenas 10 anos foi vítima de estupro e recorreu junto de sua família à ajuda médica para poder interromper sua gravidez. A princípio foi negado seu pedido por um hospital universitário, porque já tinha passado de 20 semanas, mas com a ajuda da justiça, a garota conseguiu sim sua autorização para realizar o procedimento e fez de forma segura. Ela conseguiu a autorização porque, apesar de ser considerado um crime contra a vida o aborto no Brasil, ele é permitido e não é qualificado como crime em 3 situações específicas, onde a gestação traz risco à vida da gestante, onde é resultado de estupro ou quando o feto é anencefálico. Então, gestantes que se enquadram nessas 3 situações podem sim e têm sim direito a realizar o aborto. Muito obrigada pela sua atenção nessa reportagem. Nós voltaremos com maiores informações posteriormente sobre esse ou outros casos que vierem. Tenham uma ótima noite, meus telespectadores, e até o próximo Jornal Informal.